Olá, começa agora o Web Câmara com resumo das principais notícias do Legislativo. Câmara aprova contas do prefeito dos anos de 2015 e 2016. Sessão ordinária desta terça-feira conta com 5 projetos na ordem do dia. Depois de discutir por quase 2 horas, os vereadores aprovaram nesta segunda-feira, 24 de junho, durante a 53ª sessão extraordinária, as contas do prefeito dos anos de 2015 e 2016. Com 16 votos, o plenário seguiu o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e do Tribunal do Estado, que sugeriram a aprovação das contas. No início da sessão, o presidente da Câmara explicou a ordem de votação, que tem dinâmica própria no caso de julgamento das contas do Executivo. Os auditores do Tribunal de Contas coletam informações sobre a administração do município e elaboram um relatório. O relatório é julgado pelo próprio Tribunal de Contas após a ampla defesa do interessado, no caso, o prefeito municipal auditado. O resultado desse processo é denominado parecer prévio. O parecer prévio é encaminhado à Câmara Municipal, a quem compete confirmá-lo ou rejeitá-lo. O relator da matéria foi o vereador Guará Filho, que elaborou seu parecer com base no julgamento do Tribunal do Estado. As contas de 2015 e 2016, elas tiveram parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em 2015, houve um apontamento de excesso de gasto com pessoal, mas o PIB nacional estava abaixo de 1%. E isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, dobra o prazo para o prefeito regularizar. Então, o prefeito regularizou já essa situação. Por isso que a gente, tranquilamente, votou a favor das contas 2015 e 2016, aprovando essas contas. Quando o presidente solicitou o fechamento da votação, o placar apontou 16 votos contrários e 2 a favor da rejeição das contas. Um dos votos divergentes era do próprio relator. Na verdade, a vereadora Graça estava com uma dúvida sobre o decreto. Por que vem um decreto, obrigatoriamente, negando as contas do prefeito e a gente tem que votar não contra esse decreto? E eu estava explicando para ela e nessa de explicar, eu apertei o sim. E aí, mas eu sou totalmente favorável à conta e não ao decreto, não sim ao decreto. Então, exatamente o que eu estava explicando para ela, eu acabei ali por um lapso votando errado, mas depois, a 2016, já corrigi. A vereadora Vivi, da rádio, integrante da Comissão de Finanças e Orçamento, explicou por que acompanhou o parecer do relator. Bom, primeiro que a gente está seguindo aí a recomendação do Tribunal de Contas. Eu estou indo junto com o Tribunal de Contas, né? Nós tivemos aí por unanimidade, o Tribunal votou a favor de 2015 e nós tivemos aí o pleno do Tribunal de Contas em 2016. Então, assim, contra fatos não há argumento. O que foi representado contra, pontuado, recomendado que o prefeito colocasse em dia foi feito, né? Então nós tivemos aí uma análise, basicamente, que foi falada em tribuna, de 48,5% da receita corrente líquida com despesa pessoal, o limite é 54%, o prefeito está com 48,5%, nós tínhamos o último governo que era 56%, isso mostra uma redução de 8%, são 80 milhões de economia anual. Na nossa prefeitura e que foi revertida em investimento. Para vocês terem ideia, a educação mínima é 25% de investimento, o prefeito está com 26,5%, a saúde mínimo 15%, nós estamos com 27% de investimento na saúde, o precatório, que é obrigatório 1%, está todo pago, não tem déficit financeiro, o prefeito simplesmente ele gastou exatamente o que ele arrecadou. A única a votar pela rejeição das contas do prefeito foi a vereadora Lorene, que destacou algumas ressalvas do parecer do tribunal. O voto sobre a avaliação das contas de um prefeito, de um governador ou de um presidente, no plenário do Poder Legislativo, seja a Câmara, seja a Assembleia ou seja a Câmara dos Deputados, é um voto político. No entanto, eu gosto de orientar o meu voto político a partir da técnica, a partir do que diz a lei, a partir do que os técnicos que estudaram, vieram presencialmente aqui, solicitaram os documentos, os processos, as contas do prefeito, avaliaram na prática, e são pessoas que estudaram muito para isso, são funcionários concursados do Tribunal de Contas, eles elaboraram o seu parecer com vários apontamentos contrários e que colocam em risco aí as contas da cidade de Taubaté. Então, o meu voto político costuma ser orientado pela técnica, pela legislação, pelo meu compromisso com a cidade de Taubaté acima de qualquer coisa.
O julgamento das contas do prefeito estava na ordem do dia da 51ª sessão extraordinária, que aconteceu na semana passada, mas foi retirado da pauta porque o vereador Rodson Lima Bob pediu vista para analisar alguns pontos do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Ficamos essa semana toda estudando, entramos em contato com o Executivo, com a Prefeitura Municipal e todo o seu corpo técnico, para ver se eles sanavam algumas dúvidas que a gente tinha. Infelizmente eles não nos deram o retorno, mas as dúvidas foram sanadas pelo líder do prefeito, o vereador Douglas Carboni, e hoje nós estamos aqui votando, estamos aqui discutindo as contas do prefeito e daqui a pouco iremos votar. Eu estou com a consciência tranquila que eu não poderia cometer uma injustiça de votar de uma forma que eu não entenderia. Eu já entendi todo o processo e o processo voltou hoje e hoje a gente deve votar as contas do prefeito de Taubaté e os vereadores vão decidir se aprovam ou se negam essas contas. Por questão regimental, a Comissão de Finanças e Orçamento elaborou um segundo projeto de decreto legislativo que seria votado caso os vereadores rejeitassem o parecer do relator. Qualquer projeto que tramita na Câmara, o relator na comissão pode exarar um parecer favorável ou contrário. E qualquer comissão na Câmara é composta por 3 vereadores. Os outros 2 vereadores da comissão podem discordar dessa posição do relator. E é o que aconteceu no julgamento das contas. A vereadora relatora Lorene exarou o parecer contrário e os outros membros, que foram o vereador Guará e a vereadora Vivi, exararam um voto divergente. E aí, por regra regimental, prevalece a maioria da comissão. Então, o relatório da vereadora Lorene ficou vencido e os outros 2 votos que foram divergentes tornaram-se o parecer da comissão. O presidente da Câmara divulgou a ordem do dia da 103ª sessão ordinária, que acontece terça-feira, dia 25 de junho, às 16 horas. O primeiro item é o projeto do prefeito que estabelece critérios de seleção e as pessoas que têm prioridade ao acesso dos programas habitacionais. Depois, os vereadores votam um projeto que altera o tempo em que os conselheiros podem permanecer no sistema municipal de bolsa de estudo. O Executivo solicita que, ao invés de uma, eles possam ser reconduzidos por 2 vezes ao cargo. Em seguida, os vereadores discutem o projeto do prefeito que cria uma taxa para as empresas que precisem de laudo técnico de avaliação da vigilância sanitária. O valor varia de R$ 370 a R$ 919. Esse projeto tem parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento. A regulamentação do uso da tribuna livre voltou à pauta como 4º item. O projeto era para ser votado na última sessão, mas a pedido do presidente foi adiado, porque a vereadora Lorene não estava por motivo de luto. Como 5º e último item da ordem do dia, os vereadores apreciam um projeto do vereador Dentinho que concede cidadania taubatiana ao senhor Nelson Próspero. Você confere a sessão aqui na TV Câmara Taubaté ou, se preferir, em nossa página no YouTube, que é youtube.com/TVC Taubaté ou facebook.com/TVC Taubaté. Muito obrigado por sua audiência. TV Câmara Taubaté é a primeira TV legislativa do Vale.